Olá, primeira, bom dia, boa tarde, tudo bem? Professora Daiane está aqui com vocês no caderno de atividades, tá? Estou aqui no caderno de atividades na página 14, ok? Onde nós vamos rever alguns conceitos. Vamos revisar alguns conceitos aí dessas últimas aulas sobre as ligações químicas, sobre a configuração especial das moléculas, né? Porque nós concluímos aí os nossos conteúdos e aí nos aproximamos já da nossa avaliação. Lembrem-se que na aula de ontem eu postei para vocês uma tarefa, tá? Verifiquem, porque esta tarefa está valendo, sim, tá? O Vicente havia questionado sobre termos a semana de provas, né? Como vocês não têm todas as provas na mesma semana, como na escola, a tarefa pode ser enviada normalmente, ok? Então eu me informei, né? Já havia enviado a tarefa, mas como houve ali um questionamento, eu me informei e a tarefa pode ser lançada normalmente. Então confiram lá, é a questão 4 a 8, né? Da página ali que nós estávamos fazendo na aula ao vivo também. Então, já havia começado na aula gravada, né? E aí, a partir da questão 4, ficou para vocês responderem ali e me enviarem até quinta-feira, ok? Então, aqui na página 14 do caderno de atividades, nós estamos falando inicialmente sobre as ligações químicas, tá? Que, de acordo então com a configuração que elas precisam adquirir, os átomos precisam adquirir aí para se tornarem estáveis, né? Então, essa é seguido aí pela regra do octeto, né? Essa configuração ela é adquirida por ligação química. Então, no caderno de atividades de vocês está bem separadinho, é bem resumido o conteúdo para que vocês possam estudar, possam relembrar todos os conceitos. E ainda teremos mais uma aula ao vivo na semana que vem, então vocês podem anotar, né, caso tenham alguma dúvida, tá? E aí poderemos conversar ainda sobre isso. Então, as moléculas vão ficar estáveis, seguindo a regra do octeto, onde elas buscam atingir 8 elétrons na última camada, na camada de valência, né? Fazendo então ligação ou iônica, que é aquela por receber e doar elétrons, né? Receber aqueles átomos que precisam elétrons e doar aqueles que têm poucos na última camada, ali normalmente menos de 3 a menos, né? A ligação covalente, que é onde vai haver o compartilhamento, né? E a última ligação metálica, que é uma forma diferente de ligação, né? Então, na iônica e na covalente, ocorre na iônica uma doação e recepção de elétron definitivamente, né? Transformando os átomos aí em cátions e ânions, tá? Na ligação covalente, o compartilhamento de pares eletrônicos também de forma definitiva, né? Quando os átomos não tendem a perder ou ganhar, ou ambos tendem a perder, ou ambos tendem a ganhar, né? Para fazer a ligação covalente. E na ligação metálica, que ocorre entre os metais, né? Onde há um fluxo de elétrons entre eles. Então, há uma nuvem eletrônica, uma transferência mútua de elétrons de um átomo para o outro, né? Então, não é uma coisa fixa, uma ligação fixa como a iônica e a covalente, tá? As características aqui também
dos compostos, né? Compostos iônicos que formam-se com as características sólidas sólidos em condições ambiente, com aspecto cristalino, pontos de fusão e ebulição elevados, né? E quando fundidos ou dissolvidos em água, condutores de corrente elétrica, substâncias formadas por ligação iônica, né? Ligação covalente, sólidos, líquidos ou gases em condições ambientes, tá? Baixos pontos de fusão e de ebulição, se comparados aos compostos iônicos, né? E quando puros, não conduzem corrente elétrica, tá? Então, diferentemente aqui, né, da iônica, tá? E da ligação metálica, que forma-se um retículo cristalino, né, uma organização cristalina com as características de brilho, ductibilidade e maleabilidade, que vocês já sabem do que se trata, né? Capacidade de formar fios ductíveis, né? Ductibilidade, e maleáveis, a capacidade de se formar lâminas com esses materiais. Em geral, altos pontos de fusão e de ebulição, bastante elevados, né? E condutores de corrente elétrica e de calor, condutores de corrente elétrica e térmica, né? Aí na sequência também temos aí algumas informações sobre a liga metálica, por exemplo, a liga de aço, né, que é uma composição aí de ferro, silício, enxofre e fósforo, tá? Característica: resistência à corrosão, aplicações: fabricação de ligas e utensílios domésticos, né? O aço inoxidável, né, que nós conhecemos aí nos eletrodomésticos de casa, tá? Que é composto por 74% de aço, cromo 18% e níquel 8%. Também apresenta resistência à oxidação e boa aparência, né? E é utilizado aí na decoração de utensílios de cozinha, talheres, né? Ouro 18 quilates, que é uma composição, então, por 75% de ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre. Tem a característica de ser mais duro e resistente à oxidação, né? A dureza é mais forte conforme vai se aumentando a quantidade de prata e cobre nele, tá? Então, se você tem lá, por exemplo, o ouro 24 quilates, ele é mais puro, ele é mais caro, inclusive, do que o ouro 18 quilates. Porém, ele é mais mole. Então, às vezes, os anéis, as joias desse material se quebrando, facilidade. O bronze, muita gente confunde o bronze com um elemento químico, né? O bronze não é um elemento, ele é uma liga metálica formada por cobre e estanho, né? Facilmente moldado, então é muito fácil de moldar as ligas de bronze, por isso ele é bastante utilizado em engrenagens, decorações, moedas, né? O latão, que tem a composição entre cobre e zinco, bastante flexível e tem boa aparência, né? Então também é utilizado aí em tubos, torneiras, decorações, tá? E a amálgama, que é uma liga, né, variada aí entre mercúrio, cádmio, estanho, prata e cobre. Também é bastante fácil de ser moldada e tem uma relativa inércia química, ou seja, ela tem uma estabilidade química, ela não reage facilmente com outros componentes, não reage com o ar, então fica mais fácil, né? Ela estaciona, assim, digamos, ela está inerte quimicamente, tá? E é utilizada aí para obturação dentária nos consultórios odontológicos, né? Na sequência, na página 15, já temos aí aquela estabilidade das moléculas, então, que nós falamos disso bastante agora nessas últimas semanas, essas últimas aulas, né? Que é as posições, digamos assim, as posições da geometria, né? A posição espacial de uma molécula, que vai depender muito
da quantidade de elétrons que ela apresenta. Então, se você tem elétrons não ligantes, você vai ter esta formação, este afastamento dos pares que estão com elétrons ligantes, né? Eles vão fazer uma repulsão e vão formar uma geometria diferente aí na molécula. Então, você observa aqui, por exemplo, um exemplo aqui da molécula da água, né? Onde tem dois pares de elétrons não ligantes, né? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Como ele só faz ali 2 ligações, uma com cada hidrogênio, sobram ainda 4 elétrons, 2 pares de elétrons não ligantes. Por isso, esses pares de elétrons afastam, né, o hidrogênio, os pares que estão ligados ao oxigênio ficam afastados, tá? Aqui na amônia, da mesma forma, tá? A amônia fica com um par não ligante, então ele repele os outros hidrogênios, os outros pares que estão ligados ao hidrogênio, fazendo com que se forme essa estrutura, certo? Só para lembrar, gente, assim, quando aparecem esses tracinhos aqui, né? Quando aparecem esses tracinhos aqui, qual que é a diferença entre o traço normal, o pontilhado e esse tracinho mais grosso, né? Maior, essa pintura aqui um pouquinho maior. É só para nós visualizarmos como se estivéssemos vendo esse traço maior, é como se ele estivesse colocado à frente, tá? Então, é o hidrogênio que estaria para frente, por exemplo, este daqui da molécula, né, desse desenho aqui, ó, da piramidal. O da frente seria este tracinho aqui mais forte, tá? E o traçadinho ali, aquele pontilhado, é o que está para trás. Então, é só para que a gente visualize, né, esta ligação, que ela não está numa superfície plana, não está de forma plana. Ela está com um hidrogênio lá para trás e outro aqui para frente, tá? Como neste desenho aqui dessa molécula, tá? E aí as outras, né, a linear, que é aquela que normalmente apresenta 2 nuvens eletrônicas, mas nenhum par de elétrons não ligados, né, não participando de ligação, tá? E aqui a trigonal plana, né, que tem 3 pares de elétrons, no caso da primeira trigonal plana, 3 pares ligantes e nenhum isolado, né, essa daqui, e da angular, que você teria 3 pares de elétrons, mas somente 2 participando de ligação e um não. Por isso, a repulsão dele aqui para o outro lado, tá? Aí no finalzinho já da página, então, 15, nos fala, né, sobre os arranjos eletrônicos, como ficam, como funcionam, né? Por exemplo, do metano e da amônia, que são tetraédricos. Nós vimos esses vídeos lá dos objetos educacionais ali do positivo, nós vimos na aula desta terça-feira, né? A ligação entre os átomos ali da amônia e do metano, tá? Porque eles apresentam 4 pares de nuvens eletrônicas. O metano, entretanto, com pares 4 ligantes, apresenta a geometria tetraédrica, né? E a amônia, com 3 pares ligantes e um não ligante, tem a geometria piramidal, né? A água, com 2 ligantes e 2 não ligantes, apresenta a geometria angular. A diminuição do ângulo de ligação pode ser explicada pelo fato de os pares não ligantes terem uma exigência espacial maior do que a dos pares ligantes. Então, vocês podem observar que os pares não ligantes aqui, eles sempre vão estar com um espaço maior do que os outros pares de elétrons que estão participando da ligação, tá? A geometria dos pares de elétrons é adotada por todos os elétrons de valência dispostos ao redor do núcleo do átomo central, mas é a geometria molecular que determina o arranjo espacial do átomo central e dos átomos diretamente ligados a ele, certo? Então, aí na próxima semana, nós começamos na aula da próxima semana falando a partir daqui, da página 16, né? Onde nós temos um fluxograma indicando toda a distribuição aqui, né, das ligações químicas, a polaridade delas, né, a geometria molecular, tá? E aí nós finalizamos a nossa revisão para
para a avaliação da semana que vem, ok? Então, bom restante de semana aí para vocês, bons estudos e até a próxima aula.